Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Tem a situação do atacante Bruno Henrique, o julgamento que está acontecendo nesse exato momento. Tá? No momento da gravação desse vídeo, ainda não tivemos uma informação sobre o final do julgamento, mas você pode estar acompanhando esse vídeo aqui, o julgamento já ter acabado, mas temos informação também sobre a situação envolvendo contrato assinado no Mengão Queridão até 2029. Flamengo também fecha parceria com o Internacional de Minas. Olha só, eu vou explicar para vocês sobre essa parceria, falar também sobre o próximo jogo do Flamengo. Hoje tem seleção brasileira, Samuel Lino vai a campo ou não vai? Samuel Lino treinou. Vamos falar sobre isso, trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, próximo jogo do Flamengo será contra o Juventude pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece depois da data FIFA, no próximo dia 14. Eu separei aqui o retrospecto dos últimos 3 jogos do Flamengo. O próximo jogo do Flamengo contra a Juventude, nação, é lá no Alfredo Jaconi. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo teve 2 jogos no Maracanã e um lá em Caxias do Sul, lá no Alfredo Jaconi. Inclusive, é difícil vencer o Juventude lá, tá? Flamengo, se falando nisso, a última vitória do Flamengo lá contra a Juventude, lá no Alfredo Jaconi, foi em 1997. Lá pra cá o Flamengo não venceu mais o Juventude lá. Os últimos 3 jogos que aconteceram foram 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro em 2024. O primeiro jogo aconteceu lá no dia 26/6 de 2024, o Juventude, com a vitória do Juventude 2-1. O segundo jogo aconteceu de volta no Maracanã no dia 26/10 de 2024, pelo Brasileirão de 2024, o Flamengo venceu por 4-2. E o terceiro jogo foi o que aconteceu nesse ano, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no dia 16/4 de 2025, o Flamengo venceu por 6-0 o Juventude. E no próximo dia 14 teremos jogo lá na casa do Juventude. Então o Flamengo se preparando para esse jogo, é jogo importante. Juventude que é muito forte lá dentro do Alfredo Jaconi. Se falando nisso, enquanto os jogos do Flamengo não voltam, tem a data FIFA, né? E se falando na data FIFA, hoje tem jogo da seleção brasileira. A informação que temos é que Samuel Lino treinou normalmente nas 3 atividades da seleção brasileira, mas o jogador começa aí no banco de reservas. A seleção brasileira entra em campo hoje no Maracanã, às 9h30 da noite, contra o Chile. Samuel Lino, o jogador do Flamengo, que é convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, começa no banco de reservas. O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, está aproveitando o período da data FIFA e se encontra hoje, nesse momento, em Portugal. A informação que apuramos é que o José Botto só deve retornar ao Brasil e ao Flamengo só no próximo dia 11, 3 dias antes aí do jogo do Flamengo contra o Juventude. Vale ressaltar também que a janela de transferência já está fechada nesse momento. Apenas a janela russa e a janela da Arábia Saudita. Pode sair ainda? Pode sair, né? Pode acontecer saída, mas em contratações não, por enquanto, nesse momento não. Então o Zé Botto está aí aproveitando esse período da data FIFA, está lá em Portugal. Olha só, hein? Arrascaeta foi o jogador dos times da Série A com a maior nota SofaScore, 8.03, por todas as competições em agosto, e foi eleito o jogador do mês. Isso aí não é novidade. O Arrascaeta é o melhor meio-campista do futebol brasileiro. Inclusive o Flamengo já trabalha na renovação de Arrascaeta, como já trouxe para vocês no último vídeo logo cedo. O Flamengo e Daniel Fonseca, né, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, Daniel Fonseca, deve se reunir nos próximos dias, acredito que até a semana que vem, quando José Botto retornar ao Brasil, para poder resolver essa questão da renovação de contrato de Georgian de Arrascaeta, o melhor meia do futebol brasileiro. Olha só, separei aqui também os clubes com mais vitórias no mundo em 2025. E olha só, sem clubismo e com muito respeito, o Bahia se tornou o 3º clube com maior vitória no mundo em 2025. É isso mesmo, o Bahia com mais vitórias, né? O 3º clube com mais vitórias em 2025. Primeiro, tem o PSG de Luiz Henrique, com 37 vitórias em 46 jogos jogados.
37 vitórias. Segundo fica o Flamengo de Felipe Luiz, o Mengão queridão, o nosso Mengão, com 53 jogos, 35 vitórias. Em terceiro, o Bahia com 60 jogos e 33 vitórias. O número de jogos, né, são realmente diferencial aí. Mas em vitórias no mundo, 37 do PSG, 35 do Flamengo e 33 do Bahia de Rogério Ceni. Sensacional. O Bahia também fazendo aí uma bela temporada em 2025. Bom, falar agora sobre negócio fechado. O Flamengo fechou uma parceria histórica com o Internacional de Minas. É isso mesmo, o Flamengo fechou um acordo com o Internacional de Minas, clube formador certificado pela CBF. E essa parceria, Rico, para que essa parceria? A parceria é para ampliar a formação e a captação de jovens atletas de Minas Gerais, um polo de revelação do futebol brasileiro. A parceria é um reconhecimento do trabalho de base do Inter de Minas, que vem aí desenvolvendo e garante exclusividade ao Flamengo no estádio de Minas Gerais. O acordo prevê a implementação de metodologias de treinamentos e conceitos de formação alinhados com a filosofia do Flamengo, assegurando que os atletas formados em Minas Gerais tenham uma base técnica e tática de alto nível. Com 4 anos de atuação, o Internacional de Minas já acumula conquistas importantes, bicampeão do interior no Sub-20, presença em 2 edições da Copa São Paulo e participação nos campeonatos mineiros da primeira divisão da FMF, nas categorias Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Além disso, disputa a divisão de acesso do profissional com os seus próprios atletas de base, oferecendo experiência e minutagem valiosa em campo. Essa parceria fortalece a integração entre clubes e amplia o alcance da formação de base, contribuindo para o desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo. Tá aí o Flamengo fechando a parceria, fechado com o Internacional de Minas, meus amigos. O que você achou, hein? Captação de jovens, Flamengo de olho aí na base, Flamengo realmente aí muito bacana. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa parceria do Flamengo com o Internacional de Minas. Vamos falar agora sobre outro negócio fechado, hein? Flamengo fechou a negociação para valer com a renovação de contrato do goleiro Léo Nanete, destaque do Sub-20, que está na seleção brasileira e vem cantando lá, né, o departamento de futebol da seleção brasileira nos treinos, hein? Carlo Ancelotti convocou o Léo Nanete para treinar junto com a equipe da seleção brasileira e vem se destacando o garoto de apenas 18 anos. E com isso o Flamengo se antecipou e já garantiu um novo contrato para Léo Nanete. Léo Nanete assinou um novo contrato com o Flamengo até o final de 2029. Negócio fechado, contrato assinado. Léo Nanete fica no Flamengo até o final de 2029. De acordo com as informações que apuramos, a multa rescisória de Léo Nanete no Flamengo foi para 100 milhões de euros, ou seja, 600 e quase 700 milhões de reais aí. Goleiro Léo Nanete, destaque do Sub-20, goleiro, negócio fechado e contrato assinado, nação. O que você achou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, olha só aí, o jornalista Jorge Nicola, ele voltou a falar, inclusive, né, mesmo depois de o Flamengo ter negado, ele voltou a falar sobre a proposta que o Flamengo recebeu, inclusive a proposta que o Flamengo recebeu para a construção do estádio próprio, a cidade do Flamengo, construção do estádio sem o Flamengo gastar sequer um centavo. E inclusive ontem publicou um vídeo em suas redes sociais, eu trouxe aqui para vocês. Olha só o que o Jorge Nicola falou. O Flamengo tem em mãos uma proposta de um grupo formado por americanos, colombianos e espanhóis de 4 bilhões de reais para a construção da cidade do Flamengo. Olha só. Se trata um estádio para 100 mil pessoas, ao lado de um shopping com um hotel. Esse estádio dos mais modernos do planeta, com um teto retrátil capaz de abrir e fechar em apenas 7 segundos, daqueles em que o gramado é retirado para a realização de shows e outros eventos não ligados ao futebol. Detalhe importante, o Flamengo não vai gastar absolutamente nada para que esse projeto saia do papel.
Os responsáveis pelo investimento teriam retorno durante 15 anos, explorando comercialmente e com um percentual gigante de todos os eventos ligados a entretenimento, basquete, NFL, entre outros shows que seriam realizados a partir da construção desse estádio. Pelo menos 4 reuniões já aconteceram com o BAP e seus parceiros em relação a esse grupo. Uma das empresas desse grupo, ele é uma empresa espanhola que já inclusive está construindo o estádio do América de Cali na Colômbia. O grande problema é que o BAP tem relutado com a ideia da construção de um estádio para o Fla. Ele prefere nesse momento concentrar esforços na manutenção do time no Maracanã. Só para completar, esse projeto de 4 bilhões não poderia acontecer no gasômetro, onde o Flamengo já tem um terreno. O espaço do gasômetro comporta 89 mil metros quadrados e há necessidade de construção, há necessidade para a construção desse estádio, do shopping e do hotel, de um espaço para 350 mil metros quadrados. A empresa, inclusive, está disposta a devolver os 150 milhões de reais ao Flamengo para que o Flamengo se livre do terreno. Mas não estou sentindo muita confiança do BAP de que esse projeto, apesar de vultuoso, extremamente interessante, possa sair do papel. E aí, torcedor, o que você achou dessas palavras do jornalista Jorge Nicola? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que o Flamengo desmentiu, né, essa informação. O Flamengo não tem negociação com parceria com empresa nenhuma, mas o Jorge Nicola voltou a confirmar, inclusive publicou ontem esse vídeo em suas redes sociais. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, pra gente encerrar aqui, vamos encerrar falando sobre o julgamento do atacante Bruno Henrique. Até o momento ainda não tivemos, tá, uma informação ainda sobre o final do julgamento de Bruno Henrique. Bruno Henrique está sendo julgado nesse exato momento. Você pode estar vendo esse vídeo e já ter saído o resultado. É claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado e torcer para que dê tudo certo nesse julgamento do Bruno Henrique, beleza? Tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.